Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É um prazer retornar à leitura nesse início de semana e agradecer a Deus por sua vida, rogando que o Pai Celeste te cubra de bênçãos e possa responder às tuas orações. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos ler mais um capítulo das Escrituras Sagradas? Eu estou feliz. Espero que nesta semana Deus se manifeste na sua vida. Vamos lá? Vamos agradecer a Deus? Meu Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais uma semana, por mais essa oportunidade grandiosa de poder meditar na tua palavra. Obrigado pelo meu irmão, abençoe seu lar e a sua casa. Eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje é o terceiro capítulo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como Cristo crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o seu Espírito, que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, dizendo, por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldito em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Paulo está admirado aqui com o comportamento dos irmãos ali daquelas cidades da região da Galácia, pelo fato deles estarem se desviando da fé muito rapidamente, buscando outros remendos, outros adendos, dizendo que a fé em Cristo Jesus não é suficiente, é preciso que haja um cumprimento de determinados mandamentos, de determinados sacrifícios. E Paulo traz aqui à tona a história de Abraão e disse, olha, Abraão foi justificado pela fé. A promessa veio muito antes da lei. E Deus, antevendo que Cristo viria para abolir a lei, para cumprir a lei e nos dar liberdade, cumprindo a nossa parte de, pela fé, chegarmos a Deus, antevendo tudo isso, ele disse para Abraão, em teu nome todas as famílias da terra serão abençoadas, porque o cara creu sem informação nenhuma, sem escrito nenhum, sem lei, ele apenas creu. E isso foi creditado como justiça.
Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de o haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse modo, ou desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. A promessa foi para Abraão e para o seu descendente. Então, quem é o descendente de Abraão? É Cristo. E ele cumpriu e satisfez a justiça e a lei em meu lugar, se tornando maldito em meu lugar, para que pela fé nele, nesse sacrifício, eu tivesse livre acesso com o Pai. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus, a quem se referia a promessa que Deus fez a Abraão e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder a vida, com toda certeza a justiça ressaltaria da lei, ou resultaria da lei. Se houvesse uma lei e esta lei pudesse nela mesma produzir vida, com toda certeza essa justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, sobre a tutela da lei. Nela estávamos aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, até que Jesus fosse revelado. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Ora, se a lei é um tutor, é um aio, é um cuidador que pega pela mão da criança e leva até o colégio e volta para casa, é um cuidador. Quando a fé em Cristo foi revelada, então não preciso mais do tutor, porque a graça já foi manifesta em Jesus e através da fé eu me aproprio dessa bênção. Eu não preciso mais de um tutor, ou seja, eu não preciso mais de uma lei. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Cristo é como uma roupa que nos veste. Pega os inadequados e os torna adequados a se apresentar diante de Deus. Não porque tenha justiça própria em mim, não porque eu tenha nada que possa chamar a atenção de Deus, e não porque eu cumpra determinados mandamentos, mas porque a graça me veste, me reveste e me coloca apto a se apresentar diante de Deus através do sacrifício de Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Somos filhos de Abraão por causa de uma promessa que Deus fez a ele, dizendo: de ti virá um descendente. Da tua linhagem sairá um, que vai esmagar a cabeça da serpente. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Isso 430 anos antes de existir a lei. A lei foi dada por causa da transgressão. Mas a lei, ela é boa, sim. Ela é boa, ela é perfeita, porque ela vem de Deus e tudo que vem de Deus é bom. Mas ela não é capaz de me conduzir até Deus. Ela não é capaz de aperfeiçoar a minha vida. Ela não é capaz disso. Somente Jesus, pelo seu sacrifício, ele me aperfeiçoa e me entrega diante de Deus justificado. Que coisa boa, né? Que Deus abençoe você. Hoje só foi o primeiro capítulo, ainda é segunda-feira. Nós temos a semana inteira. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 4. Até lá.